Desporto. E agora o Magazine de Desporto de Marco Martins em torno da Liga dos Campeões Europeus de Futebol. A Liga dos Campeões Europeus de Futebol entra a partir desta terça-feira, 1 de novembro, na sexta e derradeira jornada da fase de grupos da prova. Muitos grupos já estão definidos no que diz respeito aos clubes apurados para os oitavos de final da Champions League, mas alguns ainda estão por definir. Nesta terça-feira, o grupo D é o mais indeciso, visto que nenhuma equipa está apurada e nenhuma eliminada. O Tottenham, que lidera o grupo com 8 pontos, desloca-se ao terreno dos franceses do Marselha, que ocupam o último lugar com 6 pontos. O vencedor deste encontro apura-se para os oitavos. A situação é a mesma no outro jogo. O Sporting Clube de Portugal recebe os germânicos do Eintracht de Frankfurt, numa fase em que as duas equipas têm o mesmo número de pontos, 7. O vencedor apura-se para os oitavos. De notar, no entanto, que no caso de haver 2 empates nas duas partidas, Tottenham e Sporting Clube de Portugal seguem em frente. Ainda nesta terça-feira, no grupo B, o Futebol Clube do Porto acolhe os espanhóis do Atlético Madrid. No entanto, os portistas já estão apurados para os oitavos, bem como os belgas do Clube Rouge, que se deslocam ao terreno dos germânicos do Bayer Leverkusen. O único lugar por definir é o terceiro entre o Atlético, 5 pontos, e o Bayer Leverkusen, 4. Já na quarta-feira, no grupo H, o Paris Saint-Germain e o Benfica, líderes do agrupamento e já apurados para a fase seguinte com 11 pontos, deslocam-se respectivamente ao terreno dos italianos da Juventus e dos israelitas do Maccabi Haifa. Aqui está por definir o primeiro lugar que os parisienses não querem perder. Em entrevista à RFI, Vitinha, médio português do Paris Saint-Germain, afirmou que a equipa francesa não vai deixar escapar o primeiro lugar, mas antes disso analisou a goleada realizada na semana passada por 7-2 frente ao Maccabi Haifa. É verdade, foi um resultado muito expressivo, 7-2. A verdade é que nós fizemos por isso, fizemos um jogo muito positivo, conseguimos criar muitas oportunidades, podia ter ficado ainda mais. Fica só também a ressalva de quase como, não é sabor amargo, mas podíamos ter feito melhor ou não sofrer 2 golos, mas também é muito positiva a forma como reagimos aos golos que sofremos. Fomos sempre para cima, quisemos sempre mais e chegamos a este resultado de 7-2. Após a quinta jornada, Benfica e Paris Saint-Germain estão apurados. É decisivo ser primeiro? Nós queremos sempre o primeiro lugar e é isso que vamos lutar. Vamos lutar pelo primeiro lugar agora quando formos a Turim, fazer um bom jogo e conseguir o primeiro lugar. Como é que está-se a sentir na equipa? Titular quase indiscutível. Senti muito bem, claro que ser titular e poder jogar numa das melhores equipas do mundo é um privilégio para mim. E estar a continuar jogo após jogo, a estar lá e a poder ajudar a equipa é muito bom e só quero continuar. De notar ainda que neste grupo a Juventus e o Maccabi Haifa ocupam os 2 lugares seguintes na tabela classificativa com 3 pontos e ainda está por definir quem vai para a Liga Europa e quem é definitivamente eliminado de todas as competições europeias. Passamos ao futebol europeu na Liga Francesa. A 13ª jornada do Campeonato Francês da Primeira Divisão de Futebol, a Ligue 1, terminou no passado domingo com o triunfo do Lyon por 1-0 frente ao Lille. No sábado, o Paris Saint-Germain reforçou a liderança com um triunfo complicado por 4-3 frente ao Troyes. Os 3 golos da equipa visitante foram apontados pelo médio croata Ante Palaversa e pelo avançado guineense Mama Baldé, que bisou. Quanto aos tentos parisienses, foram marcados pelo espanhol Carlos Soler, pelo argentino Lionel Messi, pelo brasileiro Neymar e pelo francês Kylian Mbappé. Com este triunfo, o PSG lidera isolado com 35 pontos, tendo 5 pontos de vantagem em relação ao Lens. O Lens venceu por 3-0 o Toulouse e tem agora 30 pontos. Quanto ao Marselha, não venceu pela 4ª vez consecutiva. Após 3 derrotas, os marselheses, que estiveram a vencer por 2-0 em casa, empataram a 2 bolas frente ao Estrasburgo. O Marselha está na 5ª posição com 24 pontos. Na Liga Portuguesa, a 11ª jornada do Campeonato Português da Primeira Divisão de Futebol decorreu neste fim de semana. O Benfica venceu por 5-0 o Chaves e reforçou a liderança. Os encarnados lideram a Liga Portuguesa com 31 pontos em 33 possíveis após a 11ª jornada, enquanto o Sporting de Braga subiu ao segundo lugar a 6 pontos do líder, isto após o triunfo por 1-0 na deslocação ao terreno do Gil Vicente. Quanto ao Futebol Clube do Porto, detentor do título de campeão, caiu para a 3ª posição com 23 pontos,
após o empate a uma bola na deslocação ao terreno do Santa Clara. No que diz respeito ao Sporting Clube de Portugal, está agora no quinto lugar com 19 pontos, após a derrota por 1-0 na deslocação ao terreno do Arouca. Na Liga Inglesa, o Manchester City, detentor do título de campeão, venceu por 1-0 na deslocação ao terreno do Leicester. O único gol dos Citizens foi apontado pelo médio ofensivo belga Kevin De Bruyne. O Manchester City ocupa o segundo lugar na tabela classificativa com 29 pontos, enquanto o Leicester está no 18º posto com 11 pontos, isto após a 14ª jornada do campeonato. Na liderança isolada com 31 pontos está o Arsenal, que venceu por 5-0 o Nottingham Forest. 10ª vitória para os Gunners nesta época 2022-2023. Por fim, o Mundial de Futebol começa daqui a 20 dias, a 20 de novembro, com o jogo de abertura da prova com o país anfitrião, o Qatar e o Equador. Uma competição organizada pela FIFA e que tem sido criticada devido aos direitos humanos que não são respeitados, segundo certas organizações não governamentais. Em entrevista exclusiva à RFI, Yoann Tavares, defesa luso-francês de 34 anos, que atua no Laval, na segunda divisão francesa, admitiu que vai seguir a prova, esperando ver bons desempenhos de Portugal e da França, bem como de Cristiano Ronaldo e de Kylian Mbappé. Mas antes disso, sem forçosamente criticar, o central questiona o facto de se organizar a prova em países em que os direitos humanos não são respeitados. Nós não podemos ser hipócritas e dizer que vai ser um Mundial como os outros e essas coisas. Vai ser um Mundial diferente para a mensagem que é o Mundial, para o lugar no que é o Mundial. Eu percebo que o futebol precisa de dinheiro, mas eu acho que o futebol não pode aceitar qualquer dinheiro. Eu acho que o futebol é uma festa popular e é uma festa do povo. Depois, eu acho que não vai ser um Mundial como os outros, infelizmente, para todos os adeptos do futebol. Agora, eu quero como os outros. Eu quero que Portugal e a França joguem na final e depois que ganhem o melhor. Mas Portugal e França têm as mesmas hipóteses? Os favoritos normalmente dificilmente chegam lá e ganham. Por isso, eu gosto de não ser favorito. Eu gosto de ver jogo de futebol 1-1. Cada jogo é diferente, cada jogo tem a sua história. Por isso, não há vencedor antes de começar, não há vencido antes de começar. Isso é a beleza do futebol. França e em Portugal temos o Mbappé de um lado, temos o Cristiano Ronaldo do outro, que passam por momentos diferentes, mas complicados. Acha que perturba? Eu acho que a esse nível, essas pessoas sabem perfeitamente o que é que fazem. Eu não me acredito que essas pessoas deixem-se andar por um jornalista, uma reportagem, por essas coisas. Toda a gente sabe, conhece o nível de exigência do Cristiano, toda a gente sabe a capacidade de reação dela. Eu espero do Cristiano uma coisa extraordinária. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas nós como os portugueses temos sempre que esperar isso. Do Mbappé, os franceses, e eu, de uma parte como francês, espero o melhor dele, porque pode ser transferido, porque o Cristiano não joga. Isso é uma outra competição, é um outro mundo. Vão entrar num grupo de homens fechados, vão lutar todos para a mesma coisa. Já não vai existir clube, não vai existir história, já não vai existir nem salário, nem aquela coisa do Pogba. Isso já não existe. Uma vez que entra a competição, essas pessoas mentalizam-se, fazem do grupo a coisa mais forte que existe e depois lutam para ganhar. Era Yoann Tavares, defesa franco-português do Laval. Recorde-se que o Mundial no Qatar decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro e conta com duas nações lusófonas, Brasil e Portugal. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Desporto. Até breve.